Olá, dando continuidade, quais são as vantagens do uso da bateria? Eu digo isso porque nós vimos várias outras estruturas de sistema de armazenamento. Ok, mas qual a vantagem da bateria? Ah, aquele gráfico que eu mostrei a vocês, certo. Mas quais as outras vantagens dela? Então vamos lá. Ela tem uma ação rápida, pode fornecer energia de forma instantânea. É muito rápido o chaveamento, diodos, tiristores, sabe? É muito rápido. É igual o volante de inércia, que é um contato mecânico. Tudo bem, pode ter um contato estático lá, mas enfim. O fluxo de energia ele é bidirecional, com elevada eficiência. Essa questão de fluxo bidirecional, isso é muito importante mesmo, porque vocês vão estudar lá na matéria de acionamentos de máquinas que existem inversores que ele regula, modula a frequência e às vezes ele é bidirecional. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem um trem, que já existe, quem tiver curiosidade dá uma olhadinha, chama-se trem do deserto. Essa tecnologia ela é aplicada lá, se não me falha a memória. Ele é controlado por o motor dele, do trem, é um motor elétrico, é um motor elétrico. Esse motor é controlado por um inversor, controle de velocidade, e para alimentar esses motores, para alimentar esse inversor, é usado um gerador diesel em cima do trem. Olha que interessante. Por ser bidirecional, quando ele está acelerando o trem, está consumindo. Entretanto, quando ele está freando o trem, essa energia ela retorna e posteriormente ela é estocada em bateria. Ou seja, bidirecional, você consegue jogar para um lado, você consegue jogar para o outro e se economiza consideravelmente. Uma outra aplicação de inversores bidirecionais é em relação ao levantamento de pedra de mármore. Quando você vai erguer, tem aquelas estruturas, navio, aquelas coisas que levam pedra de mármore, você levanta a pedra de mármore, você está gastando energia. Mas quando você está descendo essa pedra de mármore, você devolve a energia. Claro, com as perdas, eficiência, todas essas coisas que a gente estuda lá nas matérias de física, né? Ok, mas olha que interessante, você devolve e isso reduz consideravelmente sua conta de energia. São chamados inversores bidirecionais, certo? E você vai aprender isso lá na matéria de acionamentos, eletrônica de potência, ensina como você projeta esses equipamentos. Então, vamos lá. Escalabilidade, aumenta a capacidade em módulos de forma padronizada ali. Se você quiser, você dá uma duas, liga para aparece dois módulos para você lá, aparece dois containers, é muito rápido. A entrega não tem esse contratempo de ter que cavar buraco para enterrar vento. Desculpa a piada. Depois é baixo custo de operação e manutenção, em torno de 20 a 25 anos, e por ser algo de natureza estática, não tem chaveamento de contato. Se tiver muito pouco, então a manutenção é em cima de módulos. Começou a apresentar um problema, você saca uma gaveta e coloca outra. Então, nossa, isso em redução de tempo é consideravelmente. Alta densidade energética. Nossa, não tem nem o que dizer, né? Nós vimos aí em relação à eficiência, 45% de tudo que você guarda, você tira menos que a metade. Aqui não, altíssima eficiência. Você guarda e consegue retirar, não há perdas ou poucas perdas, né? Vida útil prolongada superior a 15, mas o comercializado é em torno de 20 a 25, tá, gente? Aqui é questão de slide para manter a segurança, mas é em torno de 15, de 20 a 25. Não gera poluentes, como já era esperado, né? Suporte à geração de energias renováveis intermitente. Tem um gráfico que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente, que a energia solar que vocês veem em livro, ela é bonitinha, assim, ela vem, aí ela sobe e desce e acabou o dia, esse período do dia. Acontece que quando passa uma nuvem, ela faz assim, ela sobe, ela desce, ela sobe de novo e ela desce. Esse período todo intermitente, isso é um problema. Imagina se você estivesse alimentando um hospital com módulos fotovoltaicos. Em um dado momento, você tem um contratempo do fornecimento de energia. Sua bateria não consegue segurar. Então, esse elemento ele trabalha em paralelo com esse aqui. Quando acontece de dar um afundamento, ele entra e corrige. Aí a sua senoide fica bem mais adequada. Não se preocupe que nos próximos slides eu mostro e tem uma disciplina específica chamada energias renováveis. Vocês vão aprender muito sobre essa estrutura gráfica, além de também de aerogeradores. Nossa, a geração de aerogeradores é muito interessante. Mas vamos para lá. Suporte de geração de renováveis, funcionalidade para aplicação em distribuição de. Tá. Esse item aqui eu vou comentar mais à frente com figuras adequadas. Vou estar pulando ele. Em relação ao que nós estamos falando sobre baterias, quais são as tecnologias que existem? Existem várias tecnologias. Eu vou estar falando só sobre duas delas, mas aí vocês podem parar o vídeo e dar uma lidinha depois ou pesquisar um pouquinho mais a fundo. A primeira que surge é 1859, que é a bateria de chumbo ácido, sua tecnologia e uso desde esse período. As principais vantagens, primeiro,
é baixo custo, né? A desvantagem nela é baixa vida útil e comumente a aplicação dela é em partida de motores a combustão, pequenos, ok. Mas tem o contratempo, né? A baixa vida útil dela. Quando você compra um sistema que você quer ter segurança, a vida útil é uma palavra extremamente importante. Comprar um equipamento que tem vida útil de 6 meses, aí falta a luz no 7º mês, ele não está funcionando. Então, aqui já reduz um pouco a possibilidade desse uso, ok? E por fim, nós temos a bateria de lítio, uma das últimas lançadas. Começou a ser usada desde 1991, muito usado em veículos muito usado, né? Usada em veículos elétricos, né? Quase que em sua totalidade, armazenamento de energia, questões aeroespaciais, em eletrônica. A vantagem, grande capacidade de armazenamento de energia e vida útil. A desvantagem é o preço dela. A questão da desvantagem do preço, o preço dela reduziu consideravelmente. Eu estava lendo um pouco antes de publicar, tá fazendo esses vídeos. Desde quando ela iniciou, vamos colocar que estava $1.000. Posteriormente, atualmente, é cotado em quase 150. Olha a diferença que deu em torno de quase 30 anos. De $1.000 baixou para 150. A mesma quantidade, a mesma questão de compra. Então o preço reduziu quase que 90, 85%. E ainda vai baixar mais, ok? Aí, diante desses, existem todas essas outras estruturas de possibilidades. Certo, mas a bateria qual usar? Eu mostrei a vocês aquele quadro e aqui está um pouco mais ilustrativo. Quando pegamos, por exemplo, essa primeira aqui que eu havia comentado, de 3 a 5 anos. Olha o tempo de ciclo dela, 300 ciclos. Então nós temos um problema, dois na verdade. Um é o tempo de uso e o segundo que limita também o ciclo. Então não adianta, se você ficar ligando e desligando ela, fazendo com, por exemplo, solar, eu tenho uma linha de solar que ele só aguenta 500 mega, ou 500 mega, vou colocar aí 1 mega, certo? A linha só aguenta 1 mega. Mas se você quisesse despachar 2, você consegue? Não por causa da linha. Mas aí você poderia armazenar uma parcela dessa energia, despacha só 1 mega, e o outro 1 mega de geração você armazena ele. E aí à noite você descarrega a bateria. Então ela iria fazer esse ciclo todos os dias. Perceba que em 300 ciclos ela acabou. Não foi nem um ano, foi em 300 ciclos. Ou seja, duraria quase um ano só, menos que um ano. Então, olha o problema. Para essa aplicação não serve, mas serve para carro, que é arranque de veículo. Você arranca, você não descarrega ela toda. Posteriormente, nós temos as outras baterias. 1.500 ciclos, 3.000 ciclos, 6.000 ciclos. Então, aqui sim, nós estamos falando do que há de melhor, que é a bateria de lítio. Por isso que ela é tão usada em questões de veículos, porque você pode andar o quanto você quiser com o veículo. 6.000 ciclos. Se você descarregar ela todo dia, que é difícil, imagina quanto tempo que ela vai durar, né? 20 anos, em torno de 20. Então, a grosso modo, só para que eles chamam graficar isso, em relação a isso, esse modelo de bateria, ok? As baterias elas podem ser comumente feitas de três formas. Primeiro, a forma cilíndrica. Posteriormente, esta outra forma, que ela é mais retangular, por exemplo, bateria de celulares são mais retangulares. E, por fim, essa parte que parece uma bolsa, uma pasta. Cada uma dessas aqui tem as suas características. Quando você tem ela enrolada, qual é a vantagem? O baixo custo, porém é um maior volume. Então você tem espaço? Eu tenho espaço. Beleza, então essa aqui é de menor custo. Entretanto, alta densidade de energia, que é uma vantagem dela. Essa estrutura armazena mais que a outra. Padronizado, já vem com os racks prontos para você encaixar. Ao invés dessa daqui, que são estruturas diferentes, de acordo com o espaçamento que você deu. Então tudo muda, percebem? Depois, se quiserem parar o vídeo para dar uma olhadinha com mais calma, tem toda uma estrutura por trás, mas a grosso modo o que vale a pena comentar é que as baterias podem se dar de três formas: forma cilíndrica, forma retangular e a forma em pasta. Então, como é que funciona essa estrutura? Primeiro, você vem com a menor parte, que é chamada de célula. A menor parte é uma célula. Quando você agrupou várias dessas células, ela cabe dentro de uma estrutura chamada rack. Módulos. Você acrescenta ela dentro desses módulos. Quando fechou o módulo está completo, pronto para ser paralelado aqui no rack. Então, esse rack é uma das formas de você agrupar todos esses elementos. Depois, o que te resta é escolher se você quer uma carga menor
ou se você quer uma carga maior. Esse aqui, esse container, foi o que eu mostrei lá no início, onde existe a possibilidade de você, nossa, colocar... Vocês vão ver mais à frente em alguns cases que eu vou mostrar lá no último vídeo. 5 megas, isso é coisa muito grande mesmo. Ou se você tiver uma indústria pequena, alguma coisa, só quer fazer, jogar deslocamento de ponta, que eu vou estar mostrando, isso aqui já te atende. Então, quando a gente comenta sobre a Nest-Extrude, lembra a estrutura de célula, posteriormente os módulos, onde vão várias células, e fecha o rack, ok? Vamos lá, vida útil da bateria. A vida útil da bateria ela está influenciada, atrelada a vários fatores. Primeiramente, é a qualidade e a pureza do material das células. Lembra aquela célula, aquela estrutura menor? Exatamente nesse ponto. Quando você está fazendo o processo químico, o processo de montagem dela, a procedência do material é de suma importância, porque com baixa qualidade não vai dar 6.000 ciclagens, não vai ter 20 anos de vida útil. Então, atenha-se muito a isso, a qualidade, a procedência do material. Segundo é o modo de operação. Esse modo de operação dela, você tira 100% dela? Quantas vezes por dia, que é o próximo elemento, número de ciclos? Como é que é a ciclagem dela? Ah, é uma vez por dia. Ah, a ciclagem dela é difícil de acontecer. Eu só tiro 50%, só desloco a ponta. A profundidade da descarga, a taxa de descarga. Quando eu digo taxa, lembre-se de inclinação, ok? Taxa é inclinação. Ou seja, você descarrega toda a sua bateria com 1 hora ou você descarrega toda a sua bateria em, por exemplo, 2 horas. A inclinação muda. Ah, não, eu descarrego toda a minha bateria em meia hora. Olha a inclinação dela. Essa taxa é muito mais acentuada. Então, de acordo com a taxa, você reduz a vida útil. A temperatura é imprescindível. Todo sistema de bateria é necessário ter a temperatura. Sempre os ensaios da bateria são em torno de 20 a 25 graus, ok? Esses gráficos que eu estou mostrando para vocês, em torno de 20 a 25 graus. Então, controle de refrigeração, estado da carga da bateria, é sempre interessante observar essas questões. Novamente, como eu falei, o ensaio é 25. Olha como é que funciona a vida útil da bateria. Quando logo onde ela vem com zero ciclo, né? Ela não rodou, 100% da capacidade de armazenar. À medida que você vem fazendo uso dela, olha como é que ela vem diminuindo. Depois de 2.000 ciclos, ela só consegue reter 90% da capacidade de compra, quando você comprou ela. Quando ela chega mais ou menos em 4.000, 85. No mercado comercializado, é quando ela chega em 80, ela já não está servindo mais, ok? Veículos elétricos, quando a bateria chega em 80% da capacidade, eles passam ela para uma segunda vida e aí começa uma outra estrutura. Talvez eles podem até reciclar a bateria, tira os componentes químicos dela, mas esse gráfico ele é muito importante porque ele relaciona a temperatura, a capacidade de armazenar ela em função da ciclagem dos números, ok? Eu havia falado com vocês em relação a esse exemplo, a essa estrutura BMS. BMS é um sistema de segurança que ele é muito importante para evitar que as baterias venham pegar fogo. Ele evita a bateria porque ele abre o circuito. Vamos começar. A primeira estrutura é em nível de módulos. Em cada módulo de bateria, ele monitora a tensão, a corrente e a temperatura do módulo. Aquele módulo, se apresentar um problema, ele saca o módulo inteiro, ele abre o circuito do módulo. Ele monitora em tempo real aquela estrutura do módulo, ok? Depois nós temos o rack, que ele faz exatamente a mesma coisa, mas na estrutura maior do rack. Então perceba, se houver um problema no módulo, ele saca. Se esse problema começar a se espaçar para os outros módulos, ele vem sacando ou até que saca o rack inteiro. Por fim, a nível de sistema, ocorre essa mesma estrutura. Ele saca, desliga para evitar que ele venha pegar fogo. Um banco será responsável pelo agrupamento dos hacks e a comunicação com o controle do sistema. Beleza, é exatamente isso que acontece que eu havia comentado, ok? Então lembre-se, a estrutura de armazenamento de baterias, de armazenamento de energia em baterias, é muito importante, imprescindível que haja em 3 níveis. Às vezes eles são comercializados em apenas 2, apenas 1. Mas tomem cuidado porque a WEG ela comercializa em 3. Esse material que eu estou passando, ele é desenvolvido com material da WEG, do site dela, e eu vou mostrar para vocês o que acontece depois, em um outro vídeo. Ok? Ficou alguma dúvida aqui? Podem colocar no comentário.
Conversor bidirecional. Esse conversor bidirecional, vocês vão estar vendo que uma das principais vantagens dele é o que eu falei exatamente sobre esse gráfico, o PQ. O que ocorre? Em um dado momento, você está fornecendo a potência ativa, que é o P. Em um outro momento, você está consumindo a potência ativa Q. Então, conversores bidirecionais, no caso desse sistema aqui que eu estou falando, sistema BESS, ele permite você correr na horizontal com ele. Ou você fornece potência ativa, que é o watt, W, né? Ou você consome, abastece ele, então ele corre em cima deste eixo. Se você quisesse fazer com o Q, isso também é possível. Ele tanto fornece quanto ele consome. Você consegue estar fazendo correção de fator de potência, você consegue fazer uma infinidade de itens com essa estrutura eletrônica. Ele opera em cima disso daqui. Vocês vão estudar lá em máquinas a curva de capabilidade. Curva de capabilidade é uma região dos motores síncronos, por exemplo, tem de transformador também, tá, gente? Tem outras estruturas, tanto é que eu estou mostrando um de vocês agora, que é sistema de armazenamento. É onde ele pode estar operando. Faz toda uma estrutura aqui onde você consegue estar fazendo uso do potencial dele. Por exemplo, eu queria operar mais nessa região. Você não pode, porque quando você entra, passa desse limite, entra uma região de instabilidade, você esquenta mais a máquina, você danifica ela. Mais uma vez correlacionando as matérias, certo? Esse aqui é um case, é uma playlist muito importante que pega quase todas as matérias do curso, ok? Vocês vão ver isso com bem tranquilidade lá em Máquinas 2. Podem ficar despreocupados. ASP1, mas ASP1 também. Vamos lá, características importantes. Operar nos 4 quadrantes, de suma importância operar em 4 quadrantes, porque não adianta nada se você tem um sistema que ele só vem para esse lado aqui, ele só consome e fornece energia ativa. Pois, se você precisar de reativa, como é que você faz? Você tem um sistema de geração aí que ele é solar. Se você precisar de injetar reativo, como é que você faz na rede para segurar? Matéria do nono período. Extremamente importante. Como é que você faz correção de tensão com reativo? E ele libera reativo? Se ele não tiver com esses 4 quadrantes, ele não vai. E aí você vai ter problema com tensão na rede, ok? Protocolo de comunicação, Modbus. Não tenho nem o que falar, né? Rede de comunicação, a gente vê muito isso na matéria. Rede de comunicação industrial, muito mesmo. E olha onde é que ele está? Justamente aqui, justo nessa parte de baterias. Operação on-grid e off-grid, alta velocidade de transmissão, eletrônica de potência, que é o fechamento dos diodos, tempo de diodo, especificação dos tiristores, transistores, baixo tempo de resposta, elevada eficiência. Lá vocês vão aprender em eletrônica 2 também, como que faz o cálculo de troca térmica dos equipamentos, como é que você dimensiona o chamado radiador, vamos assim dizer, né? A troca térmica, como é que você calcula ele, ok? A questão de modular, né, como mais rápida, né? Proteção de refrigeração, enfim. Mas essa parte eu acredito que tenha ficado claro. É a mesma estrutura, ela só é menor um pouco. A questão do ar-condicionado que eu falei, os elementos e a parte de potência de eletrônica, com os filtros, com os elementos. Conversor bidirecional. Em sistemas fotovoltaicos, ele é unidimensional. O que ocorre? A bateria poderia ser vista aqui como uma placa, ela passa por toda essa estrutura que foi abordada lá naquele curso de no Breaks, uma estrutura muito parecida, joga para cá, até entrar no transformador, né, para elevar a tensão, e joga para a rede. Quando é bidirecional, é esse elemento aqui, é o processo reverso. Ele vem, passa pelo filtro, retifica, deixa mais puro e entra na bateria. Esse é o conversor bidirecional. E ele vem totalmente equipado com o sistema de proteção. Esse sistema de proteção são os fusíveis de proteção em entrada CC, a questão do DPS que foi abordado lá na parte que eu falei sobre recarga de veículos elétricos, lembra? A questão do DPS tem do lado corrente alternada e do lado corrente contínua, seccionamento, disjuntor, todas essas estruturas, esses dimensionamentos, nós vemos na disciplina de acionamento também, ok? Instalações industriais, é muito bem aplicado isso. Então, vem como usa toda quase o curso para essa parte dessa playlist que eu estou comentando. E aí nós temos a estrutura fechada do eletrocentro, que é o maior, né? As características importantes. A climatização dele. A climatização, deixa eu ver, é o próximo slide. A climatização eu vou falar melhor
Detecção de questão de incêndio é necessário que tenha para não vir a pegar fogo. Caso ocorra ainda, depois daquele sistema de pegar fogo, é necessário controle de incêndio, controle de temperatura e umidade, projetados de acordo com as normas. Isso aqui não tem nem o que discutir, né? Uma outra parte muito importante, a parede dele tem que ser a isolação térmica. Então, existe a necessidade de colocar uma manta tanto em cima quanto do lado, nas laterais, fechando a isolação térmica, porque o cálculo que é feito é em cima das baterias. Aí você coloca ele no sol de 45 graus, é outra troca térmica. Então, garantir essa parte. Sistema de SPDA e sistema de aterramento, é necessário que essa estrutura tenha. Sistema de içar ele, ok? Então, o eletrocentro, quando vocês tiverem que um dia especificar, trabalhar com isso ou dar uma lida, é necessário que tenham todas essas características. O sistema de controle de ar-condicionado, a grosso modo, existe de duas formas. Ar, que você faz o... É evidente, né, pelo ar, né? O splitter, essas outras estruturas. E, por fim, que é o chamado chiller, ok? O chiller você faz uso com água. Você troca, gela a água desce por aqui, e aí você troca o elemento com o meio em cima da água mesmo, trocando, tá? Tem uma maior eficiência, porém, ele é um pouco mais caro. Muito mais eficiente, mas um pouco mais caro. E aí, de acordo com a sua estrutura, a WEG disponibiliza o que ela indica. Ou vem com ela porque ela vende a estrutura completa. Ou se você tiver um menorzinho igual aquele, era um ar-condicionado desse. Em relação ao sistema de combate a incêndio, o que a WEG faz é usar essa estrutura aqui, tá? Por quê? Em relação à eficiência do combate, é o que tem mais alta eficiência. Os outros não apresentam tamanha eficiência, são um pouco mais caros e não tem tanta eficiência. Esse aqui é o que há de melhor nele. Tempo de manutenção, por 15 anos. Você compra um eletrocentro, você não precisa se preocupar. Esse daqui, se passou da parte periódica dele, você tem que começar a ficar com um contratempo, né? Então, a WEG ela usa essa estrutura aqui, o que tem mais alta eficiência para combate de incêndio. Muito importante, ok? Por que é tão importante? Olha o que aconteceu no eletrocentro. O incêndio aconteceu em um BESS, olha o potencial dele, 300 megawatt-hora. Claro que não é um, né, gente? É todo mundo. Somando todo mundo dava 300 megawatt-horas. Na Austrália, a falha durante os testes iniciais, não estava nem trabalhando, agora já pegou fogo. Em 2021, no mês 7, né, pegou fogo. E para apagar isso? O problema é que ele é retroalimentado. Quando começa a esquentar, pega fogo, o outro pega fogo e o outro vem na sequência também. Se você não tiver um combate de incêndio, isso vai pegar fogo até queimar essa estrutura inteira. Eu estava lendo a respeito, ficou quase que o dia todo o bombeiro jogando água para você apagar isso. Quase que o dia todo para apagar. Tinha um outro próximo, o outro próximo. Então percebe a questão da segurança? Então, a segurança é de extrema importância quando você vai especificar ou você vai trabalhar com esse elemento, ok? A parte de incêndio, apesar de ter todo o sistema de proteção, ainda pode ocorrer um contratempo. Eu não trouxe para vocês, mas tem um ensaio das baterias que elas são feitas, após feitas, né? Eles pegam um prego, bate nela e fura. Ela não pega fogo, coloca 1000 amperes em curto-circuito, ela não explode. Várias estruturas, mas como isso aconteceu, eu não sei te dizer. Mas o que eu sei, não puxando o saco da velha, mas é que com as baterias, com essas estruturas, tem todo um sistema de segurança muito sério mesmo, ok? E agora a parte do sistema de automação, né? Nosso sistema de automação, eu acho que dispensa qualquer coisa, né? Imagina, toda aquela estrutura que você viu de controle de carga que vai ser falado, isso quem faz é o sistema de automação. O CLP industrial, a rede de comunicação industrial, tem um supervisório, tem IHM, tem toda uma malha que você fecha, controle. Nossa, a parte de automação que vocês vão aprender na disciplina de automação é CLP vai ensinar muito, redes industriais bastante, mas tem uma disciplina tópicos especiais em automação. Nessa disciplina, vocês, pelo menos eu aprendi a fazer isso aqui. Uma das coisas, né? Entre várias coisas que foram ensinadas, montar esse quadro, essa estrutura. Tópicos especiais. Aí você faz todo esse processo, fecha um, liga com o outro, todo o processo de comunicação. Então, sim, isso é ensinado na graduação, você sai sabendo fazer isso aqui, pelo menos eles ensinam. E com essa estrutura é o que é usado lá no modelo da WEG, as principais funcionalidades dele, né? A visão geral do sistema, agendamento, monitoramento em tempo real, conexão com o supervisório, registro de eventos. Tem muita coisa mesmo. Depois vocês podem parar, dar uma olhadinha, mas a parte de automação, esse é o que há de mais nobre nesses centros.
ok? É o que é de maior tecnologia. Via celular você consegue fazer tudo, certo? Eu vou ficando por aqui, agradeço a presença, a colaboração de todos. Mais uma vez, essa referência foi tirada do site da WEG, uma empresa 100% brasileira. As imagens foi retirada do catálogo dela, todo o material aqui foi retirado da WEG, ok? Uma empresa 100% brasileira. Agradeço e até o próximo vídeo.